Olá, galera do oitavo ano! Seja bem-vindo à nossa aula de educação física. A gente dá continuidade aí ao tema da gente, que é ginástica de condicionamento físico, beleza? Essa é a aula 4. E vamos à nossa aula de hoje. Preste bem atenção, ok? Então, a nossa aula de hoje traz como tema aí significados da ginástica. A gente vai ter alguns textos que a gente vai estudar essa aula, tá certo? Preste bem atenção. Quais são os significados da ginástica? O que você entende sobre ginástica? Então vamos lá, tem um cara aqui fazendo um tipo de ginástica, tá? E aí? A ginástica, na verdade, é uma forma de treinar o corpo. Se a gente perguntar para você o que é ginástica, ginástica é a arte de treinar o corpo. É uma forma de treinar. Tudo que treina o corpo, tudo que está ligado ao treinamento do corpo é ginástica, tá? Beleza? Para torná-lo o quê? Torná-lo forte, flexível, resistente. Então, tudo que você faz para tornar o seu corpo forte, flexível e resistente, isso é ginástica. Quando realizamos exercício físico para esses fins, estamos, de uma certa forma, executando uma atividade ginástica. Então, todas as atividades que, de uma certa forma, treinam o corpo, fortalecem e o tornam mais flexível, e tornam o corpo mais forte e mais resistente, é uma atividade ginástica, beleza? Então, ao realizarmos atividades físicas, certo? Ao a gente realizar as atividades físicas, o que acontece, tá? Acontece uma sobrecarga no corpo, beleza? E chamaremos essa sobrecarga no corpo de estresse físico e estresse metabólico. Então, o que é o estresse físico? É uma sobrecarga no corpo no sentido de osso, músculo, articulações, juntas, tá certo? Os tecidos corporais vão sofrer uma ação física da sobrecarga, do peso que você está usando, do exercício que você está fazendo, vai atingir o seu corpo de alguma forma e vai fazer uma modificação nessas estruturas corporais. Estresse metabólico, o que é isso? Funcionamento do corpo, a produção de energia, a queima e a utilização de energia, esses processos químicos, físicos e metabólicos que vão estar lá um conjunto de reações químicas acontecendo, influenciados pelo exercício físico. É todo esse processo químico que acontece dentro do corpo, de transformações químicas para a produção de energia, para ser executado o movimento corporal durante o exercício físico, a gente chama isso de quê? De quê? De estresse metabólico, beleza? Então, percebe que em consequência disso, o organismo vai ter uma alteração da frequência cardíaca, dos batimentos do coração e da alteração na respiração. Então, a sobrecarga física metabólica vai induzir no corpo uma modificação, uma alteração na respiração e nos batimentos do coração. Por que isso vai acontecer? Porque o corpo precisa suprir de oxigênio e alimento os músculos que estão em atividade. Então, tem lá um músculo que está trabalhando, ele precisa de oxigênio para poder funcionar. Ele precisa de alimento, mas vai chegar lá uma batata para ele, o músculo comer, né? Claro que não. Vai ter que passar pelo processo de digestão, todo o funcionamento, entrar na corrente sanguínea com um micronutriente, chegar lá na célula com uma glicose ou gordura e ser queimado aí nas transformações químicas do organismo. Então, isso implica um funcionamento de todo o organismo que vai estar trabalhando para que aconteça o seu movimento. Então não é um processo simples, é um processo complicado, que o organismo vai ter que utilizar vários recursos para poder fazer isso. Vai ter que trabalhar o sistema respiratório, vai ter que trabalhar o sistema cardiovascular, vai ter que ter uma ajuda aí do sistema digestório, tá? Que ele vai fazer a digestão, transformar a batata, o inhame, a macaxeira, o cuscuz em micronutriente tão pequenininho que ele vai ser carregado pelo seu sangue e vai chegar lá até a sua célula muscular. Percebe? Isso é um processo que vai acontecer para que você possa realizar a sua atividade física. Então, nunca
realize atividade física com fome. Nunca realize atividade física sem pelo menos 30 minutos antes você ter feito um lanche. Eu já trabalho com pessoas há muito tempo fazendo atividade física e muita gente passa mal, desmaia, se sente muito mal durante a atividade física porque vai treinar sem se alimentar de forma adequada. A gente vai se alimentar com fome e aí se sente muito mal, tá entendendo? Pode até desmaiar durante a atividade física, então não faça isso, porque o corpo precisa de nutrientes para poder fazer o quê? Para poder realizar o movimento corporal, principalmente se esse movimento corporal gastar muita energia, tá certo? Então vamos lá. Vamos lá, exercício. Controlando esse processo, temos a atuação conjunta do sistema endócrino e nervoso. Então, para controlar todos esses processos que eu expliquei aqui, nós vamos ter dois sistemas, o endócrino e o sistema nervoso, para controlar esses processos, tá? E muitos desses processos nem são percebidos pela gente, ou seja, a grande maioria. Como vimos anteriormente, os exercícios físicos é qualquer atividade que mantém ou aumenta a aptidão física, em geral. Então, o exercício físico, o que é? O exercício físico é um tipo de atividade física programada, bem organizada, e o que ele faz? O que ele tem? Ele mantém ou aumenta a sua aptidão geral. Resistência, flexibilidade, força, potência, aquilo que a gente já trabalhou na aula passada, lembra disso, né? Então, observe comigo a seguinte questão. E tem o objetivo de alcançar a saúde, pode ser recreacional, para você se divertir. Tem gente que vai para academia para se divertir também, né? É uma forma de diversão. Mas esse recreacional também produz o bem-estar mental, produz a saúde física. A razão da prática de exercício inclui o reforço da musculatura e do sistema cardiovascular e aperfeiçoamento de habilidades atléticas. Então, além de você ter o desenvolvimento da sua saúde, se divertir, você tem um reforço da sua musculatura. O que é isso? Aumenta a massa muscular, você fica com a arquitetura muscular, com os músculos mais fortes, tá? E do sistema cardiovascular. O que é o sistema cardiovascular? Coração, vasos, artérias, veias, capilares, vênulas, esse conjunto de vasos, né, junto com o coração, eles vão ser o quê? Trabalhados e, de uma certa forma, melhorar a funcionabilidade desse sistema. Então, se eu não trabalho o sistema cardiovascular, eu não vou ter uma funcionabilidade adequada. Então, trabalho para o corpo com sobrecarga adequada melhora a função, percebe? Então, por isso que é importante, tá? Então, eu reforço, aumento a minha massa muscular, a minha massa óssea, aumento a minha capacidade do meu sistema cardiovascular de realizar o transporte do sangue e também aperfeiçoa habilidades atléticas como força, velocidade, resistência, rapidez no raciocínio, rapidez na reação para poder fazer as coisas, tá? Ganho potência, velocidade com força veloz, tá? Então esses aspectos são alcançados durante a minha prática de ginástica. Então esses são os significados aí da ginástica, tá? Beleza? Próximo item, a relevância da ginástica. Qual é a relevância da ginástica? Tá? Então, na verdade, a atividade física é qualquer movimento corporal produzido pela musculatura esquelética que resulta em gasto de energia acima do repouso. Então, o que é a atividade física? A atividade física é produzir qualquer esporte, jogo, qualquer coisa, dança, tá? E ela não é tão bem organizada assim, mas ela resulta no corpo, produz um gasto de energia acima do repouso. Então, qualquer tipo de movimento corporal da musculatura esquelética, da musculatura que está em cima do esqueleto, tá, do corpo, que puxa os ossos, que a gente já viu na outra aula, que resulte num gasto maior do que o repouso. Você está em repouso, você está parado, né? Gasto de energia é baixo. Mas digamos que você está fazendo um esporte, tá andando de bicicleta, isso vai produzir um gasto de energia
acima do repouso, e está parado, né? Então isso é atividade física, beleza? Compreendeu bem? Essas práticas estão ligadas à cultura das pessoas, né? Onde elas se desenvolveram. Assim, temos diferentes formas de treinar o corpo. Elas ainda possuem uma boa funcionalidade das capacidades mentais para produzir um fluxo cerebral maior, tá? Promovendo o bem-estar psicológico por meio da produção de hormônios e neurotransmissores dentro do cérebro, como serotonina e endorfina, que modificam o humor, ou seja, o seu contentamento, a sua alegria, o seu bem-estar. Então, a prática de atividade física melhora o funcionamento do cérebro e traz mais alegria à vida. Promove o bem-estar psicológico, a gente já viu isso, né? Você se sabe implementar práticas de atividades físicas nessa época de isolamento social, de quarentena, compreende a importância delas para a sua saúde. Sem dúvidas, essas perguntas e outras estão sendo respondidas pelas nossas aulas, né? Aguardemos as respostas dessas na próxima aula, onde nós vamos fazer uma apresentação para tentar responder aí essas questões, apresentação, e não deixe de responder as atividades propostas pelo professor. Beleza? Então preste bem atenção nisso. A gente vai tentar fazer propostas de atividade física para vocês. E vocês podem, devem fazer atividade física. Atividade física é muito importante, principalmente nessa época que nós estamos de pandemia. Essa aula termina por aqui, galera. A gente fica muito feliz pela participação de vocês. Vocês estão arrasando aí nas redes sociais. Se inscreve no nosso canal, se inscreve lá. É muito importante você se inscrever no nosso canal, beleza? Para receber as nossas mensagens. Dá uma curtida lá, dá um like aí pra gente, beleza? Então, um forte abraço, galera, e até mais!